E aí pessoal, tudo bem? Neste vídeo vou estar falando sobre o rei de Israel, o rei Acabe. Mas antes, bora pra vinheta. Eu queria tanto tocar violão para expressar com os dedos a voz do meu coração. E aí pessoal, nesse vídeo vou estar falando sobre o rei Acabe, lá em 1 Reis 22. Nesse capítulo de 1 Reis 22, fala sobre a profecia contra Acabe e a morte de Acabe. Vou tentar ser o mais breve possível, tá ok? Essa história, pessoal, é uma das histórias que eu mais gosto da Bíblia, né? Porque fala sobre a traição de um amigo. Ô Luciano, você gosta de trair o amigo? Não, não gosto, mas a história é muito interessante, porque a profecia de Deus ela se cumpre, e vocês vão entender, vamos lá. Rei Acabe, havia-se 3 anos se passaram desde que houve a última guerra entre Síria e Israel. E até um belo dia, o rei de Judá, né, o rei Josafá, ele foi ao rei de Israel. O rei de Israel era o rei Acabe, e disse para o rei Acabe: Senhor, muito tempo se passaram, e desde que houve a última guerra contra a Síria, você não sabe, o Senhor não sabe que Ramote e Gileade é nossa, e eles estão usufruindo de tudo quanto é forma, aquilo que é nosso. Vamos lá e pegar aquilo para nós. E Acabe: então vamos para a peleja. Só que Josafá, ele perguntou: vamos consultar primeiro os profetas do Senhor. E Acabe disse: chama os meus profetas. E chamou 400 profetas. Vejam bem, mandou chamar 400 profetas. Só que esses profetas eram os profetas do Senhor. Ou melhor, eram os profetas do rei. Do rei. Os profetas do rei de Israel. Os profetas do rei Acabe. E esses profetas disse: sim, vá, e ainda será vitorioso. Só que Josafá, ele não era um cara bobo. Ele chegou para Acabe e disse: ainda não há aqui um profeta do Senhor a qual possamos consultar? E Acabe disse: sim, existe, porém eu não gosto de consultá-lo, porque ele só diz coisas que eu não gosto, coisas que não são boas, só diz coisas que me deixam tristes. Pessoal, profeta do Senhor, ele fala o que Deus manda falar. Se você vai gostar do que você vai ouvir ou não, isso é problema seu, meu querido. O que Deus mandou falar, o profeta tem que falar. Não se preocupe se ele vai gostar das suas palavras ou não. Isso é ele com Deus depois. E Acabe, Josafá, de tanto falar na cabeça de Acabe para poder consultar o profeta do Senhor, Acabe mandou o seu mensageiro lá buscar aquele profeta, cujo nome se chamava Micaías. E Micaías, indo à presença do rei, no meio do caminho, o mensageiro disse: veja, tem 400 profetas. Tem 400 profetas na presença do rei, e todos eles estão dizendo coisas que estão agradando ao Senhor. O Senhor rei. Tá ok, pessoal? E Micaías disse: sim, eu vou dizer o que Deus mandar eu dizer. E Micaías se colocou presente na presença, né, diante do rei de Israel. E o rei de Israel, cujo nome Acabe, perguntou a Micaías: Micaías, posso eu ir à peleja contra Ramote e Gileade? E Micaías disse: sim, pode, vá, e ainda será vitorioso. Só que Acabe sabia que Micaías só falava coisa que desagradava a ele. E ele disse: rapaz, você é doido, você está mentindo para o rei. Diga a verdade, você é um profeta de Deus, você não pode falar uma mentira. Diga a verdade. E Micaías disse: eu vejo o trono, eu vejo o Senhor assentado no trono, e diante desse trono muitos anjos. E o Senhor pergunta a esses anjos: quem de vocês conduzirá Acabe à morte? E os anjos levantavam e falavam, cada um a sua forma, do seu jeito, a sua sugestão, a sua ideia. Até que um anjo levantou e disse: eu conduzirei Acabe à morte. E o Senhor disse: aproxime-se e diga
E o anjo se aproximou e disse: eu serei um espírito mentiroso na boca dos profetas. Quem assistiu, pessoal, o meu vídeo anterior, o meu primeiro vídeo aqui do canal, esse é o terceiro vídeo. O primeiro vídeo aqui do canal eu começo a contar a história de Acabe, mas eu paro, senão eu ia fugir da história. E eu disse naquele vídeo que sim, que o Senhor pode sim enviar um profeta, ou melhor, que o Deus pode enviar sim um espírito mentiroso, um espírito maligno na vida de um santo. Eu disse isso lá, aqui nós estamos vendo isso. E Micaías disse, e o anjo disse: eu serei um espírito mentiroso. E Deus disse a esse anjo, o Senhor disse a esse anjo: vai, ainda prevalecerá. Ou seja, até o próprio profeta de Deus disse mentira, mas por ordem ou autorização de Deus. E só que Acabe, mesmo assim, ele foi. Ele não se importou com os profetas que Micaías tinha dito. Então ele foi. Chegando lá, naquela época era comum os reis e os comandantes se vestirem com trajes diferenciados dos soldados. E naquele momento, todo mundo tentava matar o rei, igualzinho no jogo de xadrez. A intenção do jogo é matar o rei, porque você ganha o jogo. Na guerra, naquela época era a mesma coisa. Então, todos os soldados procuravam o rei. E eles corriam atrás do rei e nunca achavam, eles procuravam um rei de que forma? Pelas suas vestes reais. Então ali tinha Acabe com veste real, tinha Josafá com as vestes reais. Tinham dois reis. E os soldados procurando. Só que Acabe começou a observar que ele estava perdendo a guerra, que os seus soldados estavam morrendo. Então Acabe disse a Josafá: Josafá, troque comigo as suas vestes reais para eu poder fugir. Ou seja, em outras palavras, Josafá, troca comigo as suas vestes reais e morra e deixa eu viver. Foi isso que Acabe disse a Josafá. E Josafá era amigo de Acabe. Só que Josafá mesmo assim trocou. E naquela aí, como eu já disse, os soldados procurando os reis pela forma a qual ele vestia, um homem lutando com os vestes reais. E foi atrás dele, pensando que ele era o rei. O soldado disse: logo este é o rei, pois está com as vestes reais. Quando chegou lá, perto de Josafá, ele viu que não era o rei. Ele disse: este não é o rei, ele apenas está com as vestes reais. E um desses soldados, ele viu que longe, devido a muito tempo, já que ele estava correndo a cavalo, havia um homem com outras vestes reais, mas de outros tipos de vestes, e ele pegou o seu arco e sua flecha e atirou a esmo. Atirar a esmo é quando você sabe que não vai acertar, já está muito longe, você mesmo assim atira, se acertar, acertou. Só, meu querido, que a palavra de Deus, o que Deus fala, o que Deus promete, aquilo se cumpre. Cedo ou tarde aquilo vai se cumprir, não tem jeito. E o soldado atirou a flecha, e aquela flecha foi, pegou no rei Acabe. As vestes reais, a armadura real, vamos estar dizendo assim, ela tem escamas, né, que é justamente para ele poder se movimentar. A flecha pegou justamente entre essas escamas. Na hora que ele estava correndo, aquela escama levantou. Na hora que levantou, a flecha veio, pegou. Acabe morreu. A história, ela ainda tem aí Josafá ainda virando o rei ainda de uma outra província, e fala sobre a história de Acabe, e lá em 2 Reis fala ainda também da morte da família de Acabe, mas a intenção é justamente falar sobre a morte de Acabe e sobre a traição que ele fez com seu amigo Josafá. Pessoal, alguns versículos bíblicos, nós, na verdade é toda a Bíblia, né? Nós temos que tomar como padrão de vida. O primeiro é: maldito o homem que confia no homem. Nós temos somente um amigo, meu Deus, que é o Senhor Jesus. Josafá confiou no Acabe, só que Acabe traiu Josafá. Quem nunca foi traído por um amigo? Quem nunca foi traído por um amigo? Quem nunca traiu um amigo? E Acabe acabou traindo Josafá. E não é isso que Deus quer para a nossa vida. Não é? Deus não gosta de traição. Deus quer a sua vida em santidade. Deus quer a sua vida santa nos caminhos retos do Senhor.
Beleza, pessoal? Essa história foi apenas um resumo muito breve. Sei que já deu quase 10 minutos aí de vídeo, mas foi um assunto muito breve a qual eu venho falando com vocês. Com certeza Deus falou com vocês nesse vídeo e peço para vocês aí estar curtindo, estar compartilhando, fazendo comentário de que histórias que vocês querem que eu conte aqui futuramente, tá bom? Se não entendeu, fala que eu venho aqui e explico em outro vídeo. Curtem, compartilhem, comentem para poder atingir o maior número de pessoas. E tenho certeza que 2019 será um ano de mudança na vida de vocês. Tá ok? Muito obrigado, um grande beijo e fui!